Nossa manhã de sábado já começa com informações sobre o agronegócio. No ar, Conexão Agro. E quem apresenta? Paulo Vanderlei. Olá, pessoal. Vamos começando agora mais um espaço de Conexão Agro. Hoje eu trago dois convidados especiais. O nosso Luiz Lau, secretário da Agricultura do município de Rio Pardo, e o nosso sempre amigo tio Zé, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo. Vamos tratar de alguns assuntos aí de interesse da nossa comunidade rural, com ênfase hoje na saúde e na prevenção, né? Muito importante. Então vamos aqui passar a palavra para o tio Zé, para que ele nos atualize aí com alguns assuntos do sindicato. Agradecer o convite, Dr. Paulo, muito honrado por estar aqui junto, estender uma saudação muito especial aos nossos queridos ouvintes, aos nossos ouvintes da SPTV, Rádio Rio Pardo, e estamos aqui para dialogar a respeito de assuntos do nosso interesse, do nosso abençoado coletivo. Muito bem. E agora vamos à saudação inicial do nosso secretário da Agricultura, o Luiz Lau. Olá, pessoal, ouvintes, pessoal do estúdio, tudo é bom para vocês. Hoje estamos agradecer a oportunidade por estarmos presentes aqui para nós podermos dar uma conversada sobre os nossos interesses rurais. Agora chamamos um intervalo inicial e voltamos em breve. 92 municípios gaúchos ficam de fora da renegociação de dívidas. Um levantamento realizado pela Assessoria Econômica da Farsul indica que os critérios estipulados na resolução do Conselho Monetário Nacional e da portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária para enquadramento da renegociação de dívidas de produtores rurais excluem 92 municípios do Rio Grande do Sul. O valor total da soma das dívidas dos produtores desses municípios supera 2 bilhões e 700 milhões de reais. A federação encaminhou ofício ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com sugestões de aprimoramento para que seja sanado o problema. O documento aponta que a razão está no critério de seleção dos municípios e sugere a alteração no texto. O Conselho Monetário Nacional já publicou nova resolução para contornar o problema. A Farsul aguarda a posição do Ministério da Agricultura com nova portaria, incluindo esses municípios. A federação ressalta que já havia elaborado uma metodologia de enquadramento dos produtores rurais. Ela faz parte do PL 5.122, aprovado pela Câmara dos Deputados e atualmente tramita no Senado Federal. O presidente da CNA, João Martins, foi reeleito por unanimidade para mais um mandato à frente da entidade no quadriênio 2025-2029. João Martins obteve o voto de todas as 27 federações estaduais de agricultura e pecuária em uma votação que ocorreu na sede da CNA em Brasília. Também foram eleitos os vice-presidentes que vão compor a diretoria executiva e os integrantes do Conselho Fiscal para o mesmo período. O atual presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, será o primeiro vice-presidente da Confederação na nova gestão. Esse é o cargo mais alto assumido por um gaúcho na CNA. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura promoveu a 12ª reunião ordinária do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas. O encontro foi realizado na sede da Fiergues, em Porto Alegre. Na reunião, foi realizada a conferência Pré-COP30 do Bioma Pampa, em parceria com o Consórcio Brasil Verde Governadores pelo Clima e que contou com a participação do vice-presidente Domingos Velho Lopes.
A ocasião foi dedicada ao aprofundamento técnico sobre o tema e à elaboração da Carta Bioma Pampa, documento que será levado à COP30 e que reúne propostas e compromissos voltados ao fortalecimento da governança climática subnacional. A minuta está aberta à consulta pública por 15 dias. A iniciativa reafirma o protagonismo do Rio Grande do Sul na agenda ambiental, com foco em um desenvolvimento sustentável, justo e resiliente. O início do mês de outubro foi marcado pelo protagonismo feminino no Sistema Farsul. Na sede da federação, as mulheres que integram as equipes da Farsul e do Senar participaram de uma atividade especial alusiva ao Outubro Rosa, com palestras sobre saúde e bem-estar. Em São Luís Gonzaga, aconteceu o 7º Seminário das Mulheres Produtoras Rurais, promovido pelo Sindicato Rural. O destaque ficou para a palestra da coordenadora da Comissão de Mulheres do Agro da Farsul, Teodora Littkemeyer, no evento, que contou com a presença das coordenadoras de comissões de mulheres dos sindicatos rurais da Regional 12. Ainda na região das Missões, a Comissão de Mulheres de Santo Ângelo promoveu um encontro com a presença de 98 participantes, onde foi reforçada a importância do Outubro Rosa e os cuidados com a saúde da mulher. E durante a 83ª Exposição Agropecuária de Alegrete, aconteceu o primeiro encontro das mulheres do agro da Farsul, Fronteira Oeste e Campanha, que teve a presença de Teodora Littkemeyer e contou com uma palestra do coordenador das comissões, Rodrigo Riso, com o tema A Fundamental Importância da Participação da Mulher no Sistema Sindical. O assessor jurídico da Farsul, Frederico Bus, foi responsável pela palestra de abertura do curso Contratos no Direito Agrário e no Agronegócio, realizado na Unicinos. Durante a 99ª Expofeira de Pelotas, aconteceu o 11º Seminário de Gestão Ambiental Rural, que teve a participação da assessora de Desenvolvimento Sustentável da Farsul, Paulo Hofmeister. O programa Juntos para Competir, parceria entre Farsul, Senar e Sebrae, realizou a 7ª edição do Fórum da Pecuária de Corte e Leite nos campos de altitude do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. A agenda das expofeiras de primavera segue movimentada neste mês e a diretoria do Sistema Farsul marca presença nos eventos. Paulo Ricardo Dias participou da cerimônia de abertura da 86ª Expofeira de Arroio Grande. Christian Skilveiben representou a federação na 75ª Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul e Hamilton Jardim na 26ª Expofeira de Santo Augusto. Os vice-presidentes Elmar Conrad e Domingos Velho Lopes foram os palestrantes da 15ª Expoib, em Ibirubá. O Sistema Farsul também esteve presente na abertura nacional da colheita do trigo, realizada pela Cotricamp em Campo Novo, representada por Hamilton Jardim. Já Elmar Conrad esteve em Júlio de Castilhos para a 15ª abertura oficial do plantio de soja no Rio Grande do Sul. Então, prosseguindo com o nosso espaço Conexão Agro, nos dirigimos agora ao nosso secretário municipal da Agricultura para saber as novidades aí no que diz respeito ao nosso município e ao nosso interior. É isso aí, Paulinho. Nós estamos numa fase de muita expectativa, né, que a gente tem acompanhado aí pelo interior aí, nossos produtores ainda esperam muitas resoluções e coisa para começar a lavoura. A gente olha assim num âmbito geral, assim, são muito poucos que começaram já a mexer na lavoura, né, fazer a planta de verão. E se tem informações que muitos ainda estão esperando pelas resoluções dos bancos, né, para poder ter acesso ao crédito e poder começar a lavoura. Está atrasado bastante já. Eu gostaria de contribuir, Paulo, com a fala inicial do Luiz Henrique a respeito desta expectativa nossa a respeito das resoluções, das normas, das medidas provisórias que devem vir para nos ajudar. E soubemos
que não estamos pedindo muito, estamos pedindo o que é necessário. Mas eu penso, Luiz Henrique, que nós temos que buscar, creio que estamos sempre em construção, outros mecanismos para não ficarmos muito refém disso. Porque, como você disse, a coxilha está parada, a várzea está parada, estamos sempre no aguardo. Iniciamos este trabalho em fevereiro, levando as nossas considerações de que era necessário. Já estamos em novembro, nos finados, Luiz Henrique. E aí, com todo respeito aos nossos representantes políticos das mais diferentes cores partidárias, eu, de coração aqui, junto a este programa que se inicia e vai trazer muita contribuição para a nossa sociedade, eu estou triste com o momento que nós estamos passando. É verdade. Não, a situação está difícil e a gente se coloca no lugar do produtor, né? Com cada atraso que acontece, principalmente na área do financiamento, né? Como é que a pessoa vai botar uma semente na terra sem saber se vai... Primeiro se vai colher, e outro se vai ter os recursos necessários, né, no momento certo, que isso aqui é importante, né? Tem momento para tudo, né? Então, se passa o prazo, já... Observamos, agricultores hoje ligaram para mim, e são agricultores de média e grande escala, e o sistema está estudando, porque aí passa a ser denominado uma instância de deliberação que me parece que não é mais a local, a nível de região ou nível de estado, e até ser recepcionado, ser estudado e deliberado, se é possível, de coração, Luiz Henrique, já passou 3 meses. Não, é muito demorado. É muito demorado. Mas, sinceramente, eu ainda acho que é falta de vontade política. Muito mais do que a falta de recurso. O governo federal está se queixando que não tem recurso, que já botou recurso, mas efetivamente o recurso na mão do produtor que precisa não chegou ainda. Vocês sabem que eu estudei economia, estudei um pouco do mercado americano, principalmente o mercado de capitais americano. Lá eles não dependem do governo nem de bancos, eles têm os fundos de investimento que investem. Nós estamos tentando fazer isso agora, foi criado ano passado, me lembro bem, porque eu acompanhei o Fundo de Investimento na Agricultura, né, o FIAGRO, né, uma iniciativa até de um amigo particular nosso, que é o Alceu Moreira, né, é meritório, mas até que o pessoal entenda e que comecem a acontecer os investimentos, porque isso é um investimento, então depende do investimento particular, né, que vai montar o bolo para depois ser financiado, distribuído para os produtores. Então é um mecanismo que demora, mas nos Estados Unidos os bancos não querem nem saber, os fundos garantem, né, aportam no momento certo, e por isso que os Estados Unidos sempre foi, e ainda é hoje, o maior produtor de grãos do mundo, né. Agora eu não tenho números, mas eu me lembro que quando nós falávamos aqui colher 100 mil toneladas de milhões, na verdade, milhões de toneladas de milho, os Estados Unidos produzia 400 milhões de toneladas de milho por ano, né? Olha só a diferença. A soja é a mesma coisa, né? E uma coisa assim também que a gente tem que avaliar, nós começamos a ter essa produção aumentada de uns anos para cá. Eles lá têm 100 anos que eles produzem de forma comercial e até industrial, porque eles abastecem as indústrias, né, os beneficiamentos. E outra coisa que eles têm presente é que o milho, por exemplo, mas onde é que vai todo esse milho? A gente não come milho, algum outro prato de milho, mas o milho é a ração animal, é o milho que engorda o boi, o porco e a ave. É isso que o pessoal da cidade tem que entender, por isso que a gente fala conexões, porque tudo se conecta no sentido de que a gente depois possa eu acho produzir. Que depois da soja, eu acho que o milho é a principal cultura, né? Proteína animal, proteína
para trato ou coisa, tanto para ração como animal, eu acho que... Não, nos Estados Unidos o milho é a principal. A produção de milho é maior que a produção de sojas lá nos Estados Unidos. Mas no nosso Brasil, aqui observamos o estado do Paraná como um estado rico em produção de milho, né? Exato. Até milho aí, de sementes, enfim. Eu estou já com os meus 65 anos completos e eu ainda procuro buscar entender um pouco e trazer com a minha contribuição junto às comissões das quais eu participo, que nós possamos encontrar este fundo garantidor, este fundo de crédito com água, porque se nós fizermos a leitura sempre no mínimo 1.200 milímetros ao ano, podendo chegar a 1.700 milímetros, e a água cai e vai embora e nós não temos os reservatórios suficientes para irrigar nossas coxilhas, nossas lavouras, para garantir isso que os Estados Unidos, há pouco o senhor falou. Porque se eu tenho na minha área, com o trabalho de assistência técnica, com sementes de boa qualidade e com água, eu vou, Luiz, fazer o meu projeto para 200 sacas de milho ou tantas sacas de soja por hectare e eu vou conseguir alcançar esta meta. Agora nós estamos dentro de um sistema que se os oceanos lá, um resfria e o outro aquece, a inundação, ou fica tudo congelado e falta água, nós não colhemos. Eu queria, e o senhor que falou, e o senhor com a sua idade, e o senhor com esta vivência junto ao sistema, e um outro dia eu até conversei com o Fernando Schwank, que está lá na Costa Rica, e o Schwank deve vir ao programa do senhor aqui para também contribuir. Como é que nós entendemos isso um pouco mais presentes, porque nós gostamos de trabalhar, né, Luiz Henrique? Graças a Deus. É verdade, gostamos de trabalhar, gostamos mesmo. Agora nós precisamos ter um pouco mais de segurança, né? É verdade. Então isso assim, só para complementar a fala do tio Zé, assim, ó, eu acho, por exemplo, que esse fundo, a proposta da Alceu, que veio através da Alceu Moreira, dos fundos garantidos, isso muda a política agrícola do país totalmente. E eu acho que isso teria que acontecer, porque hoje, se nós vamos falar em política agrícola no país, o produtor é o único que não tem uma segurança, né? A segurança do produtor é o clima, é o tempo, né? Nós não temos uma segurança que se vamos colher ou não, que isso seria outra fase, que é uma fase que a gente está enfrentando hoje, já estamos com os olhos abertos, o pessoal já está com os olhos abertos, que é a parte da irrigação, né? Se toda essa questão climática e coisas assim, se é influência do homem, que uns dizem que é influência do homem, outros que não, que é ciclo, isso, nesse momento, eu acho que até não interessa muito, né? O que interessa é que nós temos que nos precaver de, como é que eu vou dizer assim, ó, de estratégicas, né, para a gente combater isso, para a gente enfrentar essa dificuldade que nós temos, ou irrigação, ou qualquer outro tipo de sistema que a gente possa conseguir. Tem uma maneira de a gente fazer essa leitura que é através das estatísticas, né? Isso é registrado por várias entidades que eles têm. Por exemplo, uma coisa que a gente fala, e a gente busca com esse programa aqui, não avançar em tecnologias, mas esclarecer o mínimo possível. Por isso que a gente monta uma mesa sempre com pessoas ligadas diretamente aos segmentos, para que a gente possa ser também didático. Porque assim como nós estamos sendo ouvidos por produtores, grandes produtores, pequenos produtores, nós estamos também sendo ouvidos por pessoas da cidade que não entendem, que não conseguem entender essa coisa toda, né? Eu costumo sempre dizer assim, primeira lição, se fosse possível a gente tratar dessa maneira, diariamente, hoje choveu tantos milímetros em tal lugar, amanhã vai sujeito,
Está na televisão, a gente liga a televisão nesses programas que tratam aí da temperatura, do clima, enfim, e todo mundo diz a mesma coisa. Mas o que é isso? Então, é isso que a gente também tem que começar a conversar. Ninguém aqui é especialista, mas a gente já ouviu falar há mais tempo. Então, o que é o milímetro, tantos milímetros? Os milímetros é o seguinte, cada milímetro é o número de litros que caiu, por conta da chuva, caiu em cima de 1 metro quadrado de terra. Correto. Tá? Então, imagina assim, um canteiro com 1 metro quadrado, quando eles falam, choveu 30 milímetros, 30 litros d'água caiu naquele período que estão falando ali, pode ser numa hora, pode ser num dia, em cima de 1 metro quadrado de terra. Né? Então, é fácil a gente imaginar, choveu 100 e tantos milímetros, é um tonel de água em cima de 1 metro quadrado de terra, que absorve, mas que chega um momento que também satura e aí acontece as cheias. Então, a gente começando por aí a entender essa coisa que é muito importante, né? Que se tenha isso, se trabalhe com esses dados, né? Porque, afinal de contas, ajudam a gente nas previsões e nas provisões, né? Porque nós temos que também nos preparar, porque a terra precisa dos seus corretivos, dos seus adubos, para poder agregar novamente os insumos necessários para as plantas. Né? Nós aqui na região, em Rio Pardo especialmente, éramos conhecidos como a capital da cal. Correto. O cal, o que a gente usa? O cal faz pintura, vamos caiar, usa o cal para isso, usa cal até para o doce, né? Aliás, o doce de abóbora, se não botar um pozinho de cal por cima, não, a casca não fica dura. Né? Mas a cal é o principal corretivo da acidez do solo. Né? Então, o calcário, e é isso que o Pará sempre se caracterizou. E aí depois vem o adubo, que é para reforçar essa serra, melhorar, para poder garantir a produção. O senhor sabe, ouvindo, e gosto muito de ouvir, como é que nós entendemos, esqueço o nome agora do nosso, em memória, médico veterinário da inspetoria, em seguida eu devo lembrar o nome dele. Ele falava sobre a forma de trabalhar no meio rural com tração animal junto às coxilhas, às várzeas, e logo depois veio a mecanização. E junto com a mecanização me parece que um pouco mais de aquecimento. O aquecimento. E me parece, né, Luiz Henrique, junto ali com a Secretaria da Agricultura e Paulo, o aquecimento parece que vai continuar a ser cada vez maior. E o aquecimento, ele, dentro de um dia aí, de algumas horas de extensão, nós temos que ter uma cultura muito bem projetada, senão o natural vai sentir. Vai sentir. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra que o cara, ele é o principal acionista da MET, Meteorologia, ali na Copa Arroz, né? E ele diz, a questão é que não é que vai faltar água, o nosso problema todo não é tanta falta de água, é o jeito que ela está caindo. Né? Se tu fizer a média durante o ano todo, correto? Né? Ela não é que ela diminuiu, o problema é que ela está caindo demais em algumas épocas, causando as enchentes, né? Esse transbordamento de rios e coisa, e tem épocas que está faltando, né? E o aquecimento, né? Tem épocas que está mais quente, esse está se verificando que os verões está ficando cada vez mais quente, 40 e poucos graus, aí não tem planta que resista. Né? Não tem planta que resista. Mas a gente lembra, né? Uns anos atrás não tinha essa coisa, esse mundo d'água nos temporais de verão, que a gente chama aí. Chovia forte, mas era parelho. Depois
se mantinha assim, uma média razoável, né? De tal maneira que não prejudicava tanto o solo e as próprias culturas, plantas, né? Mas hoje não chove, de repente vem aquela bomba d'água e aquele mundo d'água. É isso que eu estou dizendo. Uma coisa é cair lá 100 litros d'água num metro quadrado de terra, tá? Se cair de forma lenta, gradual, vai encharcar o solo. Agora, se cair em 1 hora 100 litros d'água, é a mesma coisa que tu pegar um tonel e despejar num quadrado de metro. Esta é a minha preocupação diária. E aí nós temos os grandes cientistas, os estudiosos, até para que nós possamos buscar esta orientação. Paulinho e Luiz Henrique, nós, com a necessidade de produção, nós estamos ocupando muito o nosso solo mais de uma vez por ano. E em épocas passadas tinha até aquela leitura do pousio, onde você cultivava um talhão, uma área, e a outra área repousava, aguardando, né, para ser cultivada. E aí, com esta necessidade de fazermos com que este solo contribua conosco mais de uma safra por ano, também ele vem, me parece que reclamar um pouco, mas agora a receita para que nós possamos viver bem diante desta situação. Porque aí vem a questão ligada ao sistema, ao alto grau de endividamento e à necessidade de cultivarmos mais. Eu dou o exemplo da produção de tabaco, Luiz Henrique. Produção de tabaco, ela está sendo cultivada em algumas localidades o ano todo. Ela está terminando e já estão fazendo a nova formação de lavoura, ela está terminando e já estão fazendo a nova formação de lavoura entre plantas. Aquelas plantas que foram todas colhidas, as folhas para a cura, entre as plantas já está recebendo uma nova mudinha. Então, como é que este solo se apresenta? E como é que nós vamos orientar nossos abençoados produtores e proprietários que este solo, ele também reclama, igual o ser humano, né, Luiz Henrique? Sim, José, eu também peguei a época do pousio, eu plantava arroz, plantava num corte, um ano num corte, no outro ano no outro corte, porque que não tinha. Hoje a tecnologia mudou, né? Hoje tá muito mudado, né? Como diz o José, colher as folhas do fundo já tem uma mudinha no meio. Agora, a tecnologia em adubação e cuidado de solo mudou muito, né? Antigamente, eu, na minha época, do começo que eu plantava arroz, o que era herbicida, né? E adubo, e a cobertura, né? A cobertura não chega nem nos pés do que... A recomendação técnica, não é eu que fazia. A recomendação não chega nem nos pés do que hoje é recomendado uma cobertura numa lavoura de arroz. Mas aí colhia 180, 200 por quadra, Luiz? Não, para 180 era por quadra. E uma quadra são... deixa eu me lembrar, uma quadra são 132 metros, são... dá não sei quanto, dá 1,4 hectare, uma quadra de arroz. 1,7 hectare. Quase 2 hectares. E hoje a medida mudou. Hoje também não é mais em quadra, hoje é em hectare. Hectare são 100 metros quadrados, 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Então mudou muito, a produção aumentou absurdamente. Né? Agora tudo isso tem um custo e a terra responde, né? A terra responde. Tratando ela com carinho, como tem que ser, ela responde bem para dar essa produção. Porque hoje nós temos com uma produtividade bem expressiva num hectare de arroz, por exemplo. Os caras chegam de colher 350 sacos num hectare de arroz. Né? Isso dá 15, mais de 15 mil quilos de arroz num hectare.
as lavouras de ponta, né? Claro que isso não dá média, né? Não é a média geral, mas tem gente que colhe 300 sacos aí por hectare hoje na lavoura de arroz, e se colhe menos não sobrevive, o produtor não sobrevive. É verdade. A produtividade... Esta é a minha preocupação. Nós estamos cada vez buscando mais o apoio da tecnologia, cada vez mais colocando no solo o que ele está precisando, e até estamos alcançando uma média que nos satisfaz, mas estamos devendo. É justo. É bem isso aí. Porque... E daí eu vou largar outro assunto para nós aqui, que é uma coisa que eu penso, do pensamento meu. Aí cada vez a gente tem que colocar mais adubo, mais ureia, mais os insumos em geral. Insumos em geral, quase todos eles são de multinacionais, não estão produzindo no Brasil. Tá. Aí o governo quer que faça comida barata. Aí pega e achata o preço do arroz. Meu Deus! Tá. Lá embaixo, largou lá embaixo com todas as coisas que fizeram e coisa, e o preço do arroz está lá embaixo. Vamos pelo preço do arroz. O preço do arroz ficou lá embaixo. Muito bom, a população está podendo comprar. E daqui 1 ano, daqui 2 anos, esse arroz, ele vai conseguir esse arroz de produção nossa do Brasil? Ou ele vai ter que importar e escantear o nosso produtor aqui? É verdade. E daí, aonde eu queria chegar é o seguinte: aí eles proíbem, tá, de explorar aonde que tem essas bases de fertilizante, coisa, por exemplo, ali no Amazonas, ali perto do Amazonas, ou coisa, não pode explorar as minas para fazer o nosso fertilizante. Para nós produzir o nosso fertilizante. Eu fico pensando até onde que vai o nosso dever de conservação. Né? Sim, eu acho, eu sou... E a minha curiosidade é outra, Luiz. O acordo que é feito entre os países da América e da Europa, enfim, e do Mercosul, por aí afora, me parece que existe um acordo que esses produtos têm que vir de outros países para só fazer a mistura aqui. E nós somos ricos disso, como você disse. Nós temos as mesmas... Nossa, desculpa. Não. Tá. Eu sou a favor da conservação. Sabe? Eu, por exemplo, eu tenho uma propriedade lá em casa para cortar uma árvore só que foi plantada. Não é porque eu tenho beira de arroio lá e coisa lá, é proibido cortar, nem para tirar lenha para botar no fogão, no acampamento não é para tirar do arroio. Né? Então o negócio de caçada, proíbo caçar lá em casa, tá? Eu sou muito a favor da conservação, nós temos que conservar, né? Mas até onde? Mas se olharmos o nosso município e a nossa região, até observando uma região produtora de tabaco, nossas reservas são muito positivas, né, Luiz? A matéria-prima que sai para fazer este trabalho junto às cooperativas, porque uma das energias mais baratas que nós temos é a lenha, né? Sim. A lenha é uma das energias mais baratas que nós temos. Mas ocupa-se a lenha que é possível, que é de eucalipto, né? Que são de reflorestamento. Que são as exóticas, né? As de reflorestamento. E nessa parte eu ainda entendo mais ainda, que nessa parte isso contribui. Aonde desmato, essa parte de plantação de eucalipto ali é um reflorestamento, aquilo é floresta. Aquilo é floresta. Aqui no lado, aqui onde que a gente vai, aqui pro lado, eu acho que todos os lugares assim, mas aqui tem uma boa parte que os 2 lados da estrada são tapados de eucalipto, até cortaram lá. Indo para fora, aqui encostado na cidade, aqui o cara vê veado, cervo caminhando, né? Jacu já aparece, cardeal, macaco, não é do eucalipto, bugio, guati, isso tudo tem aqui no Pastodão já. Tá? Então, essa floresta contribui. Agora, vão deixar essa floresta, não vão cortar mais essa floresta? Não, eu acho que não. Tem que ver até onde que a gente tem que... De que forma a gente tem que fazer a conservação. E o reflorestamento veio exatamente resolver esse problema do que acontecia antes, que se cortava a nossa linha e vinha onde tinha mais quantidade. Normalmente era na beira das nascentes, dos rios, do sangue. Isso foi
com o tempo foi acabando e aí veio o reflorestamento que substituiu. E né? isso tudo, e isso tudo ainda com o apoio do governo. Sabe, que todo mundo tinha, sai daqui, vai para o Mato Grosso ali, todo mundo tinha que desmatar, a ordem era desmatar para produzir. É verdade. Então o produtor não fez isso sozinho ou pela cabeça dele. Né? Hoje querem voltar para trás e querem penalizar o produtor rural com a consequência que isso deu. Vamos no outro assunto assim também, que é a casa do fumo. O José está bem participando bastante. As audiências do fumo. O absurdo que querem fazer com o fumo. O fumo faz mal. É prejudicial para a saúde. Primeiro eu acho assim, é prejudicial, também acho que é prejudicial. Eu fumei, estava me fazendo mal, parei de fumar. Todo mundo é livre, fuma se quer, ninguém obriga. Né? E outra coisa, eles incentivaram o fumo até poucos anos atrás. Né? Incentivar. Nossa região aqui, Santa Cruz, Rio Pardo, aqui pega ali na Canguçu, todos esses pequenos municípios aqui, são 140 ou 150 mil famílias de fumicultor. Todas dependem do fumo. Está sujeito a chegar na COP lá agora, do ano que vem, de 2026 lá, e eles quererem trancar a fabricação no Brasil. E o que essa gente vai fazer? O que o governo vai fazer com essa gente? Esta preocupação, e é por este motivo que as audiências públicas, né, Luiz e Paulo, vêm ocorrendo, até para buscar uma posição da sociedade sobre esta cultura que nós temos como uma base, né, uma base da nossa economia, da nossa região, que é a cultura do tabaco dentro de uma pequena propriedade. E ela gera renda, gera imposto, ela gera vida, né? Mas, aí, segundo o que nós soubemos, já indo para a 11ª COP, a representação nem entra dentro da sala, né? Quem entra dentro da sala para conversar são representantes de países, onde tem alguns países que é do tamanho de Rio Pardo, do município de Rio Pardo, né? E eles têm o poder de deliberar sobre isto. E isto pode, sim, como o Luiz Henrique acabou de registrar, consequências que vêm de encontro a fazer uma alteração muito séria, né, no nosso trabalho. Na verdade, é uma relação de consumo e produção, né? Se a gente olhar por esse lado, o consumo de cigarro no Brasil caiu drasticamente nos últimos anos, em função das campanhas que ainda estão aí sendo veiculadas, e realmente sensibilizou, né, a maioria dos fumantes, se não a deixar, pelo menos reduzir o consumo. E aí o pessoal diz o seguinte, mas e onde é que vai esse fumo que está excedente? Vai para exportação. Por quê? Nos países árabes, o consumo de cigarro, de fumo, né, do tabaco, é cada vez maior. Correto. A mesma coisa acontece na China, em vários países do Oriente. E alguém, se tem consumo, alguém tem que produzir. Se nós não produzirmos, além de nós não recebermos o devido reconhecimento e os valores que compensem esse trabalho, essa atividade produtiva, alguém vai fazer isso, né? Então está aí, a China vem investindo há muitos anos na África, né? Assim, investimentos vultosos e inesgotáveis quase, mas tem um problema. E o clima de lá, o nosso aqui tem problema, nós estamos com problema de excesso de chuva ou falta dela, mas lá nos outros países eles investem, mas o problema é pior, porque lá eles não têm nem a terra, tem que começar, a própria preparação da terra é diferente, né? Então o que o Brasil tem, o grande patrimônio do Brasil é o solo, é a terra que nós temos, a água e o sol. O Brasil produz um dos melhores tabacos do mundo, né? Se não for o melhor, né? A qualidade do nosso produto, eles vão precisar sempre, né? Senão não vão conseguir preparar este produto aí para ser consumido. E outra coisa também que a gente tem que levar em conta, que proibir a fabricação aqui no Brasil não vai mexer em nada no consumo, porque hoje uma grande parte do consumo
nosso aqui é contrabandeado do Paraguai. É verdade, Então vem do sabe Paraguai. disso. E esse que vem do Paraguai tem um problema ainda que não se sabe nem onde foi feito. Né? Não se sabe o que tem dentro do trabalho, dentro do cigarro. Só para abrir um parênteses, porque já que o nosso objetivo e o do próprio programa é esclarecer, dentro do possível, os detalhes que envolvem aí essa conexão toda que gira em função do agro. E agora tu levantaste aí o problema do custo, do baixo custo devido à importação ilegal, né? O cigarro que vem do Paraguai. Uma ocasião estava lá em Assunção, Paraguai, e casualmente tinha lá na roda que nós estávamos ali conversando, tinha um produtor de fumo de lá. E aí eu perguntei, sim, mas por que vocês não produzem aqui? Não, mas nós temos fábricas aqui. Só que para nós é muito mais interessante, mais vantajoso comprar do Brasil. Por quê? Porque no Brasil o imposto do cigarro era de 80% a 90% imposto. Aí nós vamos lá para importar. Quem importa não paga esse imposto. Ele paga o valor da mercadoria, do fumo. Aí ele vem para cá. Nós processamos, embalamos com o nosso problema, e com essa vantagem de 80%, 90%, se nós colocarmos mais 50% em cima desse produto que a gente trouxe de lá, ainda vai ficar 30% abaixo do valor que o cigarro é vendido no Brasil. Isso é uma equação simples de fazer, quase que uma regra de 3 simples, né? E esse é o motivo. Mas por que então o Brasil não adianta baixar o imposto para o nosso consumidor interno? Porque o objetivo é fazer com que as pessoas não fumem, porque isso aí gera um outro problema, que é um problema de saúde, que o governo depois tem que atender. Esse pessoal vai parar lá no hospital para tratar do pulmão, da saúde. Então, essas coisas têm que estar todas elas colocadas na mesa, de forma clara, para que aí a gente possa decidir, o que vão fazer assim, vão fazer essa, que é o que todo mundo tenta, mas ninguém consegue. E quando as coisas vão levadas para esferas federais, vamos dizer assim, que acaba caindo invariavelmente lá no Senado ou na Câmara, né? Aí é um monte de cabeça a pensar, com várias ideias, com vários... enfim, cada um tem o seu ponto de vista, e não chega num consenso e as coisas não andam. E o Brasil, infelizmente, é vítima disso, né? Dos interesses outros, inclusive, e não aquele que deveria ser a principal preocupação, que é atender o produtor, né? Quem realmente produz, quem gera riqueza, quem faz o país crescer. Observamos a nossa região, Paulo e Luiz Henrique, a minha visão é o nosso relevo aqui na nossa região do Vale do Rio Pardo, e a necessidade do trabalho mecanizado, um pouco mais difícil, mas mais braçal, mais com a mão de obra da família. E esta mão de obra da família, e aí me chama a atenção também, eu ando muito sozinho e eu fico pensando muito, nós éramos um estado com 180 municípios, 190 municípios, e de repente nós já estamos aí com quase 500 municípios, que eu acho que se não fosse podado já estava em 600 municípios. Mas eu não acho ruim, porque aproximou a cidade do campo e aproximou o campo da cidade, porque antigamente, quando você observava 180 municípios, 190 municípios, e Rio Pardo era um município absurdo, né? Maior. Hã? Era o maior. Eu acho que era das 3 partes, não. Das 3 partes, 2, né? 3 quartos do 3 quartos do estado do Rio Grande do Sul era Rio Pardo. Rio Pardo. Isso lá na... até 1800. A frase aquela, né? Ninguém vem a Rio Pardo, todo mundo volta a Rio Pardo. Ninguém vem, todo mundo volta. Então, e aí a gente conseguiu, com este trabalho, aproximar a cidade do campo e o campo da cidade.
Então hoje eu até arrisco a dizer que muitos produtores de tabaco vêm na cidade, nos bairros, buscar pessoas para ajudar na colheita manual do tabaco. Correto? Aqui na nossa cidade. Sim, mas isso é verídico. Hã? É verídico. Verídico, né? Que daí forma-se os grupos de trabalho aqui e daqui vão lá, mas não é muito longe. Nós estamos aí a 30 quilômetros. Em média, né? Eu acho, né, Luiz Vão Henrique? da manhã e volta à tarde. Volta à tarde. Não, e isso acontece com a fruticultura de modo geral, né? Que depende da mão de obra. Né? Tu não consegue fazer uma colheita, nem que seja de laranja, por exemplo. Até tem equipamentos que conseguem. Mas não é totalmente mecanizado. É mais braçal mesmo. Braçal mesmo. Então, esse trabalho, essa mão de obra da atividade, que requer atividade, isso vai continuar existindo. O que tem que resolver é o custo, até quanto suporta, que custo é esse, né? Porque o pessoal da cidade não quer mais também ir lá para fora para colher, para passar o dia no sol lá, mesmo sendo bem remunerado, né? A gente sabe, né? Não, eles são muito bem reconhecidos, mas eles têm uma carga horária, isso é ver. Eles chegam lá cedinho e no final da tarde já está tudo de volta, né, Tio? Eu não tenho esse dado, Tio Zé, tu não tem? Do que está o valor, o dia de um funcionário do fundo, em média? Não tenho, porque ele fica muito dentro de um acordo. O senhor sabe que, digamos que eu tenho uma equipe que estou me colocando à disposição para atender várias famílias e eu não estou precisando de dinheiro agora, correto? Eu vou receber no final da safra. Eu tenho para levar o meu pessoal, eu tenho para cumprir esta obrigação de colher. Já são empresas? Empresas. Sim. E aí o senhor fica tranquilo, porque você está com a lavoura formada, precisa ser retirada as folhas para ir para a cura, a equipe minha chega lá, faz o trabalho, volta na outra semana, volta a fazer, e você vai fazer simplesmente a cura deste produto e vai colocar no comércio e depois você vai pagando as contas, né, tio? E aí tem várias escalas de preços. De preço, né? É interessante isso. E eu acho isso muito importante também, porque aí todos se ajudam, né? A gente sabe que isso inflaciona muito o mercado da mão de obra para outros setores, né? Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Vocês devem ter visto também aquelas reportagens tratando dos nordestinos, safristas, que vêm para a região sul, né, na época das espalhadas, desde começando lá com a cana, lá na região lá de São Paulo. E agora, aqui, isso que eu queria fazer referência, que é mais recente, que é um fenômeno, são esse pessoal, os safristas que vêm do Nordeste para a região de Vacaria, Veranópolis, para colher maçã. Perfeito. Esse pessoal ganha muito bem, recebe alojamento, comida, tal, tudo. Então eles têm ali grande parte do que eles recebem, que eles conseguem acumular nesse período de safra, não sei se dura 60 dias, 90 dias, que eles passam aqui, e quando eles voltam por lá, vou falar no Nordeste de modo geral, assim, para não definir nenhuma região específica, eles sobrevivem o resto do ano com esse dinheiro que eles vieram buscar aqui, nesses 2, 3 meses que eles passaram aqui. Né? Então isso não vai acabar tão cedo, porque a tecnologia, embora já exista, mas para chegar a ponto de substituir toda a mão de obra... Mas a região dos vinhedos também, nessas áreas bem acidentadas, né? É a mão de obra. É a mão de obra, tem que ser, tem que existir. Por isso a importância do seu sindicato dos trabalhadores rurais. Que estão ali cuidando desses seres humanos. Produzindo e gerando... E produzindo, gente. Olha, eu tenho aí pessoas bem próximas ali em Bento Gonçalves, nessas regiões ali, toneladas de produção de uva por hectare, né, Tiago? E aí é como o senhor disse, ele é um período bem sazonal, né?
Tem que colher agora. Se não tem gente para colher, Se não perde. tem, pode perder a qualidade do produto também, né? Então Mas assim, nessas variáveis todas que existem, né, que são complexas, até um caso, vou te citar, que tu conhece. Eu fui fazer um trabalho em Pelotas, uns anos atrás, e conheci lá o seu Nilson, presidente do Sicredi e do Sindicato Rural de Pelotas, que é um sindicato muito forte, um número muito grande de associados, filiados, e estava na época a discussão da sustentabilidade do pêssego. E aí eu comentando com ele, eu sou produtor de pêssego, eu tenho um pomar considerado grande, em torno de 30 hectares de cultivo de pêssego. E aí, com a insistência e a novidade de ter que ser sustentável, eu resolvi então produzir isso, né, sem o uso excessivo de agrotóxicos, né? E aí produzi 2 anos nesse sistema. Se eu não tivesse parado e voltado ao meu sistema tradicional, usando lá os defensivos, eu tinha quebrado, porque eu não tinha como produzir, né? Então, a ideia é importante, mas a gente tem que ver o seguinte: a produção tem o seu custo, né? É o que está acontecendo agora com o arroz, só para encerrar esse capítulo aí. O arroz hoje tem um custo de produção em torno de 90 a 95 reais por hectare, né? Ou por saca, no caso. E o preço de venda é R$65 a saca. Como é que o produtor vai suportar isso? Ele está pagando para produzir. E aí nós vamos viajar o mundo, né? Porque isso é uma commodity, né? Como é que se observa nos outros países? É uma commodity, mas assim, ó, eu ainda vejo assim, ó, que nós poderíamos vender arroz a R$50 o saco, desde que o custo de produção fosse menor. Não, mas aí o custo já tem que vir para 20. Eles acham mais fácil tabelar o preço no topo, na prateleira do mercado, do que tabelar as multinacionais que vendem os insumos para a gente. Correto. Entende? Então, aí não fecha. É desleal, é injusto. O exercício está errado. Né? Pessoal, vamos dar um espaço aí, para nós tomarmos uma aguinha. Enquanto isso, entra aí uma mensagem. Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na terça-feira, 14 de outubro, celebramos o Dia Nacional da Pecuária, data para reconhecermos a importância dos criadores que sustentam a produção de carne, leite e outros produtos essenciais no meio rural. A Emater Ascar, em sua função de assistência técnica e extensão rural e social, atua orientando o pecuarista sobre manejo adequado, nutrição animal equilibrada, controle sanitário e práticas de bem-estar. Essas orientações ajudam a prevenir doenças, reduzir perdas e garantir produtividade com qualidade. Além disso, extensionistas estimulam o uso de tecnologias compatíveis com a realidade local, promovem a diversificação nos sistemas de produção e auxiliam na comercialização dos produtos. Quando o rebanho é bem cuidado, toda a comunidade rural se beneficia. Mais segurança alimentar, mais renda e mais saúde para quem vive no campo. As projeções do APEC Climate Center, sediado na Coreia do Sul, indicam que há 65% de chance de o fenômeno Laninha se formar entre outubro e dezembro. Conforme o boletim do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Rio Grande do Sul, o estado deve ter chuvas de normal a abaixo da média e temperaturas em elevação no período outubro a dezembro, com dezembro sendo o mês mais seco e quente.
Para as culturas de inverno produtoras de grãos, considerando o prognóstico de precipitações próximas à média ou ligeiramente abaixo do normal no mês de outubro, a recomendação é seguir monitorando a ocorrência de doenças de espigas, especialmente giberela nos cereais, observando-se a necessidade de aplicações de defensivos agrícolas, assim como acompanhar a previsão do tempo e estar preparado para a colheita assim que os grãos atingirem a maturação. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do trigo está chegando à fase final do ciclo no Rio Grande do Sul, com bom desenvolvimento das lavouras. A maior parte das áreas está em enchimento de grãos e maturação fisiológica, enquanto as semeaduras mais tardias seguem em espigamento e floração. A colheita ainda é inicial, com menos de 1% da área cultivada. O potencial produtivo continua alto, variando conforme o nível tecnológico e as condições locais. As lavouras com maior investimento mostram uniformidade, sanidade e boas expectativas de rendimento, acima de 3.900 quilos por hectare. Já as áreas com menor tecnificação também mantêm produtividade satisfatória, favorecidas pelas chuvas regulares. Mesmo assim, houve redução no número de espigas em algumas áreas, reflexo de chuvas fortes após a semeadura e de geadas durante o perfilhamento. As condições do tempo, com umidade e nebulosidade frequentes, ajudaram no avanço do ciclo, mas também aumentaram o risco de doenças de espiga, principalmente a giberela. Para prevenir prejuízos, os produtores aplicaram fungicidas de amplo espectro em 1 ou 2 doses por ciclo, especialmente nas fases de floração e enchimento de grãos. A agricultura familiar é protagonista na reconstrução do Rio Grande do Sul. O programa Operação Terra Forte da Secretaria de Desenvolvimento Rural garante até R$30 mil por propriedade, assistência técnica, patrulhas mecanizadas e tecnologias sustentáveis. As inscrições estão abertas de 17 de setembro até 17 de outubro. Procure o escritório da Emater Ascar do seu município e participe. Operação Terra Forte, semeando futuro e resiliência no campo. Então, pessoal, voltando e já encaminhando aí para o encerramento, infelizmente, porque por mais que nós tivéssemos aqui levantado várias questões de vários produtos e vários momentos, na verdade esse tempo é curto, porque o assunto, vocês perceberam, é muito amplo, tem muita coisa que deixamos de abordar, mas vamos continuar nos reunindo e convidando essas pessoas que representam, como o Luiz Lau aqui, a nossa Secretaria da Agricultura, como o nosso amigo Tio Zé, que lidera lá o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e com uma representatividade muito grande na nossa comunidade, né? Então vamos perseguir esse caminho e eu coloco para vocês à disposição para uma despedida final aí. Agradecer Paulo Wunderlich, agradecer de coração o convite, me colocar à disposição para continuarmos, porque durante o diálogo, a prosa, eu viajo pelo nosso meio rural e me chama muito a atenção uma BR que nós temos aqui, que é a 471. Me chama muito a atenção que bem próximo da nossa BR 471 nós temos uma 290 que está sendo duplicada. Me chama muito a atenção que ali na vizinha cidade de Santa Cruz, nossa filha, também uma duplicação da RS 287. E a forma como nós estamos aqui dentro desta área, bem próximo da capital do estado, porque você falou, antes de iniciarmos o nosso programa aqui, a respeito
grande líder Gedeon, saindo de Bagé para vir a Porto Alegre, 400 quilômetros, ou um pouco mais, e nós aqui, quando tivermos a duplicação ali pronta, acredito que 1h e 15 a gente vai na capital do estado. Então nós estamos muito próximos, e aí falamos, e uma crítica produtiva, uma crítica positiva também dos nossos parlamentares a nível de estado, a nível de país, mas que Rio Pardo está numa situação privilegiada com as lideranças que hoje nós estamos aqui nos ajudando a liderar, e eu tenho certeza, gente, que muito em breve a nossa produção, com a nossa área de produção, vai cada vez mais ter esse destaque tão merecido. Gostaria, quem sabe numa outra oportunidade, Luiz Henrique, até falar sobre o nosso Cored, quem sabe trazer o Heitor aqui, presidente do Cored, para falar sobre a importância desse Conselho Regional de Desenvolvimento junto à universidade, que é a Unisc, e este trabalho de diálogo, de aproximação, e que sempre tem o meio rural como prioridade, né? E aí nós vamos produzir, e vamos transformar, e vamos levar, e vamos agregar mais renda, e vamos continuar. Muita luz para todos, gratidão. Muito bem. E aí, seu Luiz Lau, agradecer que o município vai fazer a oportunidade da gente poder se manifestar dentro da Secretaria da Agricultura. Quero deixar à disposição, né? Nós temos uma ideia de empreendedorismo dentro de Rio Pardo. O município está se virando bastante nisso, né? Para tentar trazer mais empresas para cá. Temos uma assinatura de intenção que já é muito forte de uma arrozeira, né? Investimento lá em 3 anos de 300 e poucos milhões, né? Isso já está assinado, essa intenção, né? E dentro disso também tem outras indústrias menores que já se manifestaram, né? Não posso me alongar muito nesses detalhes, porque não é a minha área. Qualquer coisa que eu vou falar não é da minha área, isso teria que ser com planejamento, né? Mas a gente tá se esforçando para tentar fazer uma boa gestão. Coloco a minha secretaria aí à disposição, né, nos recursos que a gente tem, dentro do que a gente pode atender, a gente vai atender. Muito bem. Muito obrigado, Paulinho, Eu que agradeço a presença dos amigos e espero contar com vocês para outros programas. Vamos promover aliás, o programa tem esse nome de Conexão, justamente para justificar a gente tratar de tantos assuntos e tentar conectá-los todos no mesmo propósito. Então, muito bem, muito obrigado por enquanto. Até a próxima. Até a próxima.